Olá, minoria do meu coração, tudo bom? Para quem não me conhece, sou Kedman Binchen, técnica judiciária, lotada aqui na Justiça Federal de Manaus. Você pode ver, olha, meu ambiente, Manaus, Norte. E aí, como é que você está? Vamos bater um papo? Olha, que lindo, né? Estão ouvindo os barulhos do passarinho? Isso é Norte, isso é Manaus. E aí, como é que você tá? Vamos bater um papo sobre o tema que foi da redação da PCDF, racismo recreativo. Você fez a prova? Compartilha aí comigo, põe nos comentários aí se você fez, o que você gostou, como é que você desenvolveu, o que é racismo recreativo. Achei bem interessante esse tema. E vamos falar também de dicas para o concurso do TJDFT. Vamos lá? Vamos bater esse papo? Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje. Eu achei muito interessante o tema da discursiva, né, que foi racismo recreativo. E o CESP, ele gosta muito, né, desses temas. Na prova do sábado foi feminicídio e do domingo foi sobre o racismo recreativo. Ele deu vários temas ali, vários textos, né, textos de inspiração para auxiliar ali os candidatos. Eu vou pegar aqui a prova e vou ler aqui com vocês alguns trechinhos aí. Como é que tá dando sua preparação? Como é que tá essa semana? Eu confesso assim que, enquanto faz download aqui, confesso, gente, que para mim a semana tá muito difícil. Por quê? Voltei ao teletrabalho, ao trabalho presencial. E com isso a minha rotina tá toda torta, porque eu comecei um novo trabalho e tô aí tentando organizar a minha rotina, porque eu entro às 8, né? Entro às 8 e aí saio 3 horas. Essa semana eu vou sair às 4 porque eu estou fazendo uma compensação de trabalho. E quando chego, até tomar banho, até falar com a Eva, deu 6 horas. Então ainda estou organizando essa minha jornada. E eu fico muito aflita quando eu não consigo atingir as metas. Você fica assim também, aflita? Né? Meu marido fala que eu preciso fazer 5 horas de estudo para eu ficar um doce, que senão eu fico mordidíssima. E é verdade, né? Quando a gente tem um hábito de estudo, a gente precisa cumprir, senão a gente começa a ficar chateado com relação a isso. Vamos lá ao tema da redação, da discursiva. Você sabe fazer discursiva do CESP? Vamos falar aqui sobre. Ele colocou aqui, ó, na prova discursiva. Um dos textos foi assim: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Aí ele colocou outro texto aqui e diz assim: os militantes negros ganharam um impulso importante em 1948, quando a Organização das Nações Unidas aprovou com o voto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos são iguais perante a lei, sem nenhum tipo de discriminação, inclusive por cor ou raça. O mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial e a ONU agia para impedir que se repetissem pelo mundo os crimes de cunho racista perpetrados pela Alemanha nazista. O humor racista é um tipo de discurso de ódio. Ele já começa afirmando, ó, o humor racista é um tipo de discurso de ódio. É um tipo de mensagem que comunica desprezo, que comunica condescendência por minorias raciais. Mais do que isso, ele reforça a noção de que minorias raciais não são atores sociais competentes, o que compromete a possibilidade de que elas consigam acesso a oportunidades profissionais. O ambiente de trabalho é o lugar no qual o racismo recreativo mais se manifesta.
o Poder Judiciário tem uma posição ambígua a esse respeito. Muitos juízes das varas criminais exigem a comprovação do dolo específico para o crime de injúria racial, o que os leva a considerar a natureza nociva do racismo recreativo. A situação é diferente na Justiça do Trabalho. Ali vemos inúmeros juízes reconhecendo que piadas racistas no ambiente do trabalho são formadas por assédio moral, porque são injúrias raciais. E aí o texto fala assim, ó, tendo o texto precedentes como unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do racismo recreativo. Em seu texto aborde as características dessa prática. Você que fez a prova já tinha que começar com o que o examinador pediu. Já tinha que começar, ó. Em seu texto aborde as características dessa prática. Você ia conceituar o racismo recreativo e tem por característica. E já desenvolvi ali o primeiro parágrafo. E o outro seria as suas consequências no ambiente laboral. Já era o segundo parágrafo. E aí, bem como apresente ações individuais da sociedade e, sobretudo, da organização para extinguir essas práticas de discriminação racial no Brasil. Olha que interessante. Gente, que discursiva. Se fosse eu ia ter que me moldar para escrever em 30 linhas, porque aqui dá para fazer assim, ó, dá para fazer um livro, né? Como tem um livro, né, deixa eu ver aqui o nome do doutor, maravilhoso, do doutor Adilson José Moreira, que fala sobre o racismo recreativo. E aí, como é que você começaria? Gente, ele começa dizendo o primeiro tópico aqui, né? Aborde as características dessa prática. O racismo recreativo, ele pode ser visto a todo momento. E como é que surge o racismo recreativo? Ele surge com a reprodução diária dentro da sociedade, no caso aqui ele queria saber do ambiente do trabalho. Por quê? Porque quando eu faço uma piada e a pessoa se ofende, o que eu digo? Mas é só uma brincadeira. Ai, Kedma, nesse seu cabelo dá pra esconder uma barata. E aí tu, olha, ai, eu tava só brincando, amiga. E aí todo mundo que está à minha volta ri. Mas isso faz com que o racismo recreativo ele é uma estratégia para manter as minorias no seu lugar de submissão. Para manter, olha, você deve estar aí nesse lugar. E no trabalho a gente vê muito. Eu já ouvi muito no trabalho assim, dizendo assim, agora tudo é mimimi. Eu vou continuar fazendo piada de preto e pronto. Aí aquela piada de, se o preto quando não estraga no início, estraga na saída. E aí todo mundo que está em volta ri. Isso, gente. Por que você ri? Você ri de algo que você acha inferior. Você ri de coisa que você não dá valor. Alguém vai rir de um juiz? Não. Por quê? Porque a gente considera ele superior. E os juízes, em sua maioria, são o quê? Brancos. São brancos. É só pegar as fotos da nomeação. Pega as fotos da nomeação de cargo de juiz, de cargo de alto escalão. Você vê brancos. E você pegar uma seleção de trabalhos operacionais, você vai ver em sua maioria pessoas pretas. E aí, o racismo recreativo, ele vem para botar o preto no seu devido lugar, que a sociedade acha que a pessoa preta, como eu, deve ficar, e todos que estão à volta riem, acham graça. E quando você se magoa, ai, Kedman, você é muito mimizenta, é só uma brincadeira, né? Uma piada que eu ouvi, uma piada racista dentro do trabalho, quando eu passei no concurso do TRF, os meus amigos brancos não passaram.
porque agora, né, tem cota pra tudo. Aí a pessoa que disse ainda foi mais além com uma outra minoria. É cota preto, só falta ter cota pra bicha. E eu olhei assim, eu falei, deve ser muito... Aí todo mundo, todo mundo dá volta. Eu falei, deve ser muito difícil pra você. Branco, lindo, teve tudo e não consegui passar nas 80% das vagas que são reservadas pra você. Deve ser muito dolorido você ver uma pessoa preta passando no concurso e você não. Por quê? Porque aquele cargo não é para mim. A sociedade manda mensagens diariamente para essa pessoa dizendo, olha, esses cargos de alto escalão é para você que é branco. Não é para essa pessoa que é preta. Olha, Kedman, não é para ela estar ali. Então, é de suma importância a gente ir cortando esse tipo de piada. Se atinge a minha essência, não é piada. Se atinge quem eu sou, não é piada. E se tiver uma piada racista contra qualquer tipo de minoria, não ria. Porque quando você ri, você contribui para que essas ideias sejam perpetuadas. Né, sejam perpetuadas dentro do ambiente de trabalho. Então, você que estuda, que é uma pessoa que busca ser melhor, que é o que eu penso quando a gente busca estudar para concurso, como eu sempre digo, não é somente a estabilidade financeira, não é somente o dinheiro. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Para o serviço público melhorar, eu tenho que ser um cidadão melhor. E eu sou um cidadão melhor quando eu combato o preconceito, quando eu combato dentro do meu trabalho a piada racista, a piada homofóbica, a piada gordofóbica. Não ria, não ria. Quando você ri de uma dessa piada, você está dando aval para o racista, você está dando aval para o preconceituoso. Independentemente, eu lembro que no meu ambiente de trabalho, o meu colega fez uma piada, porque comida de gordo, né, é uma delícia. E todo mundo, ha. E a minha colega ficou assim, e aí, a pessoa, para não ser tratada como mimizenta, como, é doloridinha, ela ri junto. Isso é horrível, porque você mexe com a essência da pessoa. E eu não ri. E aí, assim, eu falei, nossa, como você é terrível, eu disse. Como que é brincadeira? Isso não é brincadeira. Se brinca com isso. Então, nós temos que ter uma postura séria, porque todos os locais são locais onde todo mundo deve se sentir bem. O seu ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho que você deve se sentir bem. E a piada recreativa, a racista, a homofóbica, ela vem justamente para mostrar para você, o seu lugar não é aqui. É isso que a piada racista, a piada preconceituosa vem por trás. E ela é muito e essa estratégia da piada, ela é muito boa. Porque a pessoa que é má, ela se esconde atrás do humor. Mas a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Se eu chego para uma pessoa e digo para ela, nossa, eu vou ali na senzala, onde tem os colegas, em sua maioria negra. Vou ali na senzala. E todo mundo ri. Não tem como a pessoa me dizer que ela fala uma coisa dessa e ela não sente. Não tem como a pessoa dizer que ela não é racista quando ela profere isso. Eu não tenho como fazer uma piada com um colega se eu não tenho dentro de mim, dentro da minha essência, algo que concorde com isso. E quando eu dou esse estalo e percebo, eu tenho que automaticamente me corrigir. Sabe por que a polícia ela traz esse tema? Porque dentro das corporações há vários tipos de preconceitos. Quantos delegados você vê pretos? Quantos? Né? E aí,
é claro, é notório dentro da própria instituição essa divisão. Por isso que a banca trouxe esse tema para fazer as pessoas refletirem. Aí ele diz aqui, né? Eu espero estar sendo clara com você, se dê um retorno aí, está sendo claro, está sendo objetivo. Então, a primeira coisa que você deveria abordar é as características. Qual a característica do racismo recreativo? Se esconder atrás do humor, colocar a pessoa através do humor na sua posição de subalterna. A característica é a pessoa preconceituosa se esconder através do humor. E aí o outro tema o outro tópico seria as suas consequências no ambiente laboral. Qual é a consequência? A autoestima da pessoa cai, a produtividade dessa pessoa cai. Gente, quando eu era criança, a gente só reconhece o racismo e o preconceito quando a gente começa a estudar sobre isso, porque a sociedade ela nos ensina, ela nos molda a aceitar esse tipo de preconceito como se fosse piada. É tão tal que eu participei da primeira entrevista do CESP, quando ele me perguntou se eu havia sofrido algum tipo de racismo, eu disse que não, porque eu não parava para observar isso. E aí quando eu comecei a estudar sobre isso e a me perguntar, eu comecei a lembrar de tudo. Eu lembro que quando eu estava na quarta série, a minha professora disse assim pra mim, não, eu queria falar, né, que eu gosto de falar, vocês percebem isso, né? E ela disse assim pra mim, não, você só serve pra segurar o cartaz. Eu tinha ali 9 anos de idade. O que você acha que reflete? O que refletiu isso na minha história? Quer dizer que eu não posso ter uma posição? Eu fui crescendo, os ambientes, né, que eu participava, eu não, por exemplo, fazer peça de teatro, eu nunca podia ser a protagonista. Eu sempre era empregada doméstica. Por quê? Porque a sociedade, ela acha normal ver uma empregada doméstica negra, mas não uma dona de uma patroa, uma dona de uma empresa. Então a gente precisa ter isso, porque dentro de um ambiente do trabalho, as consequências, a falta de produtividade, assédio moral, atinge a autoestima do servidor. O servidor, ele acha que ele não é capaz, ele não vai conseguir falar, ele não vai ter as decisões dele, o que ele fala não tem legitimidade. Eu lembro que no meu trabalho, quando eu tinha uma ideia, eu tinha que dar a ideia para um amigo meu, para minha chefia aceitar. Porque se viesse de mim, não era legítimo. E as pessoas, elas fazem isso e elas não compreendem que por a ideia ser de uma pessoa negra, eles não aceitam. Eu lembro que eu tive um juiz branco, germânico, toda vez que eu ia falar, ele falava assim, cala a boca. Ele falava assim, eu não vou calar minha boca, eu dizia pra ele. Tá, por quê? Porque eu sou servidor igual ao senhor. Se o senhor não quer me ouvir, então eu não tenho o que estar fazendo aqui nessa reunião. E me retirava. E era uma briga muito grande. Então, por ele ser branco, ele não aceitava o que vinha de mim. E aí eu achei interessante. Graças a Deus, na despedida dele eu não estava. E a frase que ele disse foi, os fins justificam os meios. Frase fascista. Uma frase fascista. Ah, eu te oprimi, olha Ked, mas estou te oprimindo porque eu tenho um fim. Então, essas piadas racistas no ambiente de trabalho, elas são reais. E nós, como pessoas melhores, nós temos que combater. Não ria de uma piada racista ou de uma piada preconceituosa. E aí a banca... E sabe o que eu achei interessante nessa redação? Que pela primeira vez eu vejo o CESP colocando a pontuação igual para todos os tópicos. E a última, dizia assim, tu poderia finalizar assim. Por fim, ele fala... bem como apresente ações individuais da sociedade e, sobretudo, da organização para extinguir essas práticas de discriminação racial no Brasil. Uma
das práticas poderia ser acrescentar o crime de injúria racial no ambiente de trabalho, como, por exemplo, um processo administrativo, incluir na lei de improbidade administrativa, né? Você poderia citar ali que poderia ser um requisito para instaurar um procedimento administrativo o servidor que promovesse piadas racistas, né? Piadas racistas dentro do trabalho. E isso, gente, é real, né? Então, a banca, ela trouxe esse tema justamente para a gente pensar. Você já foi? Você já sofreu? Ou você já viu sofrer piadas racistas dentro do seu ambiente de trabalho? Isso é coisa de preta, hein? Já ouviu? Teve uma pessoa que eu conheci que ela era diretora de vara, e quando ela foi na Caixa Econômica, perguntaram quem ela era. E ela falou assim: nossa, da Justiça Federal. Aí ele falou assim: você trabalha lá de quê? E ela era diretora. E o gerente não queria falar porque ela não sabia que ela era diretora da vara. Só foi atendê-la depois que soube que ela era diretora da vara. Por quê? Porque eles estavam esperando uma pessoa branca, alta, germânica, né? Pra responder aí pela vara judicial. Então a gente tem que ter cuidado no ambiente de trabalho. Eu já sofri várias piadas. Antes, muitas vezes eu me calava. Eu confesso que eu me calava. Hoje não. Quando eu passei para analista de cota, a piada que eu vi foi: nossa, as pessoas fazem tudo agora, né? Pra passar no concurso. Como se eu não estudasse, né? Como se a cota racial ela não tivesse um contexto histórico. Então, o racismo recreativo, ele vem para legitimar o poderio branco mesmo, de dizer: olha, Kedma, presta atenção no que eu vou te dizer. Para a comunidade preta, né? Você pode ser técnico, você pode ser analista, você pode ser até juíza, mas eu sou branco e vou continuar sendo melhor do que você. Eita, redação do CESP, hein? Meu gente, eu queria estar lá para ver o povo falando sobre isso. Gente, se você se interessou por esse assunto, e é um assunto que o CESP ele repete com várias abordagens, joga no YouTube racismo recreativo e você vai ver isso, vários assuntos. Esse professor mesmo, ele tem vários vídeos a respeito. Sabe o racismo recreativo que a gente via na infância e a gente naturalizava? Os trapalhões. Quando o Didi falava assim pro Mussum: ô urubu! E a gente, né, achava, ria, né? Ô, seu preto! E o Mussum falava: preto é sua mãe, porque preto para ele era um xingamento. Então, a gente cresceu, velho, diante do racismo recreativo. Os Trapalhões foi um das programações de TV que mais propagavam o racismo recreativo. E a gente pode dizer que nós não somos racistas, nós não somos preconceituosos. Como é que a gente não vai ser preconceituoso se toda a nossa estrutura ela é preconceituosa? Por isso que nós temos que estudar e manter um esforço diário para não reproduzir atitudes racistas, atitudes preconceituosas contra ninguém, principalmente, né, no ambiente comum, no ambiente de fala, no ambiente de trabalho, onde todos ali, principalmente no setor público, passaram no concurso público, todos ali são legítimos de estarem nos seus cargos, mas mesmo ali, se a gente não estiver atento, pessoas como eu não têm voz. Então, hoje em dia, quando você vê uma atitude, uma piada, um racismo recreativo, um preconceito recreativo, não ria, porque o seu sorriso perpetua essa prática. Fez sentido essa live para você?
Fez sentido? Eu espero que sim. Nós, como concurseiros, nós temos que ter a mente aberta, estudar, leia sobre feminicídio, leia sobre racismo, leia, procure se estudar, ampliar os seus horizontes, porque nada pior do que um servidor público com a mente engessada, com a mente retrógrada e com a mente preconceituosa. Não há nada pior do que você trabalhar, ter no ambiente de trabalho pessoas preconceituosas. Meu Deus, é muito ruim. Machistas, que reproduzem diariamente frases machistas. Eu, pelo menos, não suportava. A minha psicóloga perguntou pra mim assim: Kedman, tem alguns locais que você sente que você não faz parte? Aí eu não soube responder. Na minha próxima sessão de terapia eu vou dizer: sim, o meu local de trabalho é um local onde eu não me sentia parte, porque as pessoas fazem piadas racistas, machistas, misóginas, todo mundo ri e eu fico: esse povo é doido, né? Meu Deus, em pleno 2021, esse povo aqui que fez concurso público tendo esse tipo de atitude. É ridículo. Em pleno 2021, a gente ainda está achando graça de piada homofóbica, misógina, racista. Vamos evoluir, meu povo! Esse vídeo fez sentido pra você? Se fez, marca seu coleguinha aí nos comentários, deixa seus comentários, compartilha, porque nós estamos aqui para nos tornar pessoas melhores. E a dica do CESP de discussão, só para concluir, que eu esqueci de falar antes, quando você vir a discursiva do CESP, tem 3 tópicos, sempre traga para sua redação o tópico do examinador. Por quê? Porque você mostra para o examinador assim: examinador, eu estou respondendo aqui o tópico 1. Agora eu vou responder o tópico 2 e o tópico 3. Dê um Ctrl+C, Ctrl+V, tranquilidade para a sua redação. E outra, o CESP não está mais dando tempo, gente. As provas estão vindo muito, muito difíceis. Não está dando mais tempo de você fazer rascunho. Vamos treinar, fazer direto a nossa discursiva lá na folha definitiva. Porque, meu amigo, as bancas não estão brincando de concurso. Então, não brinca de estudar, não. Vamos estudar sério, com técnica, constância, seriedade. Seja comprometido com o seu projeto. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.